Estamos de volta com o Jornal Beira-Mar, edição desta quinta-feira, dia 16 de outubro. Vamos seguindo então com a edição de hoje, como nós anunciamos, né? Você que acompanha, inclusive, as nossas postagens aqui pelos perfis aqui da Rádio Beira-Mar na internet, no Instagram, também no Facebook. Nós anunciamos então aqui a presença da prefeita de Ubatuba, Flávia Pascoal, que já está aqui nos estúdios, onde você acompanha aqui o nosso bate-papo pelo rádio em 101.5 aqui no Litoral Norte, também o radiobeiramar.com.br em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Estamos também com a nossa transmissão com imagens no facebook.com/Rádio Beiramar e também no nosso canal no YouTube, né? Eu até convido você, dá uma entradinha lá, faça a sua inscrição, tem o sininho também, aí você vai receber as notificações sempre que tivermos aqui uma transmissão ao vivo. Inclusive, você que está assistindo já está vendo aqui a prefeita aqui ao nosso lado para bater um papo com a gente. Eu já agradeço aqui, prefeita, obrigado pela presença, por estar aqui na Beira-Mar para bater um papo com a gente, bater um papo aqui com os nossos ouvintes, munícipes aqui de Ubatuba. Bom dia. Bom dia, Rogério, bom dia, Fred. Estou muito feliz de estar aqui novamente na Rádio Beira-Mar. Correria do dia a dia, muito trabalho, faz tempo que eu não vim aqui e hoje estou muito feliz de poder participar aqui, falar com os ouvintes, que são muitos que ouvem a Rádio Beira-Mar, e poder dialogar com a população, é muito bacana. Obrigada, gente. Tá certo, prefeita. Bom, mas antes da gente falar das ações aqui da cidade, né, enfim, de tudo que acontece aqui, nós gostaríamos de começar com a recente decisão, né, do Tribunal Superior Eleitoral, que manteve-a no cargo, rejeitando aí a ação do MDB que pedia a impugnação da sua candidatura, né, e teve essa audiência. Nós acompanhamos, inclusive, tudo pela internet, pelas suas redes sociais, né? Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho como essa decisão aí teve, qual foi o efeito dessa decisão, assim, para a senhora, como prefeita, e também para a cidade. É muito importante para pôr um ponto final nessa história, porque era muita especulação, pessoas falando mentiras, enfim, a gente estava tranquilo porque o decreto do meu afastamento já estava anulado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por 3 desembargadores. Aí o partido, né, do ex-vice-prefeito, entrou novamente pedindo recurso lá para Brasília, para o TSE. E aí foi julgado, a gente tinha convicção que a gente tinha toda a chance de vencer, mas a gente sempre fica tenso porque realmente é muita especulação, muita falação, e as pessoas, na verdade, querem usar isso, a oposição, para poder desgastar o governo. Então, realmente uma pressão muito grande, desnecessária, porque um decreto que já estava anulado, mas é isso aí, né? A justiça feita no nosso país, e eu estou muito feliz com o voto dos ministros, quero agradecer o voto de todos que votaram pela democracia, pelas eleições, porque a gente ganhou no voto, na urna, e não é justo a gente perder uma eleição por um golpe de pessoas que querem chegar no poder sem voto. Então, acredito que a justiça foi feita, e está aí o resultado, estou muito feliz, quero agradecer todos meus amigos, minha família, minha equipe, as pessoas que permaneceram junto com a gente. E aí a gente pensa assim, né? Por que a gente tem que passar por essas coisas? Mas nada é por acaso. Então, como na política a gente precisa de fidelidade, precisa ter uma equipe coesa, e nesses momentos a gente consegue enxergar aquelas pessoas que não estão no barco junto com você, então aquelas pessoas que pularam do barco, que ficaram em cima do muro, e também isso é importante. Então, nada é por acaso, e o que aconteceu para nós é um ensinamento. Então, a gente observou as pessoas que tinham um comportamento antes do julgamento e depois do julgamento eram tudo a prefeita Flávia Pascoal, mas na verdade a gente sabe que não era nada. Então, assim, é importante, todos esses momentos que eu vivi na política, eles me fizeram amadurecer, compreender as pessoas e saber realmente quem está do meu lado. E eu acho que isso, para mim, serviu muito, foi um propósito muito grande nesse sentido. E tá aí. Até, prefeita, para ficar claro aqui para os nossos ouvintes, eu estou aqui já dando uma olhada nas manifestações que são enormes aqui. Nós acabamos de começar o nosso bate-papo aqui, eu já olhei aqui, muitas participações em todas as nossas vias. Então, só para ficar claro, então, dessa vez, desse ponto até o final do mandato, não vai ter mais nenhum problema. Não, com certeza não, é definitivo. A gente já tinha total convicção do nosso direito, parte jurídica, né, de tudo isso. Houve essa manifestação de um recurso aí do MDB,
Infelizmente, foi um momento na história da minha vida política horrível, que foi aquela pessoa que passou pelo nosso caminho aí, enfim, desleal, totalmente, enfim. E aí a gente teve toda essa problemática que quem sofreu, infelizmente, foi a cidade. Mas hoje eu só tenho que agradecer a Deus, porque nosso vice-prefeito, uma pessoa maravilhosa, inclusive está se recuperando, teve uma cirurgia, uma pessoa maravilhosa, está sempre ali pedindo a Deus, sempre nos ajudando, estendendo a mão, porque governar uma cidade, gente, não é fácil. Eu até ontem eu falei para a mídia, eu falei, gente, queria que o pessoal que fica aí criticando sentasse um dia aqui e fizesse mover essa máquina com mais de 5 mil funcionários. Pensa que é fácil? Não é fácil, gente. Tanto não é fácil porque passaram tantos governos que nada conseguiram fazer, porque nem a máquina eles conseguiam mover. Então a gente está aí sim com resultado na rua, por isso que as 14.563 pessoas votaram na gente, porque a gente tem trabalho dentro dos bairros. Apesar de toda a difamação, a blasfêmia, a mentira que contaram, as pessoas não, elas acreditaram porque elas viram resultado. Elas não é porque a prefeita tem olhos azuis ou porque não, porque elas viram que a vida delas dentro dos bairros está mudando. Dá para resolver tudo de uma vez? Eu tenho dito, não dá. Né? Eu não tenho uma poção mágica para que resolva tudo de imediato, mas nós estamos trabalhando dia a dia, em diversas frentes. E todas as frentes são frentes bem complicadas de ser resolvido. Vocês viram aí o transporte público, quantos anos esperando essa licitação, tanto problema que nós tivemos, né? Infelizmente nós tivemos esse afastamento, tivemos que, né, ali naquele momento eles fizeram de novo um contrato, não fizeram a licitação, enfim, são tantos problemas, gente, que assim não são fáceis de resolver assim, ó, no estralar de dedo, mas dá para se resolver sim, trabalhando dia a dia, com persistência, com resiliência, e seguindo em frente. E agora eu espero que a oposição se contente e vá, sabe, cuidar da vida, porque não param de perturbar. Quando eu perdi a eleição lá atrás, não sei se vocês lembram, eu também fui candidata a prefeita e perdi. Eu fui embora cuidar da minha vida, fui trabalhar, sabe? Agora não é momento de eleição, não é momento de disputa eleitoral. Deixa a gente trabalhar. Nós precisamos fazer com que a cidade evolua. E para isso tem que dar paz, gente. Essa oposição aí fica o tempo todo caçando coisa para poder, sabe, criar atrito, criar problema, muitas vezes com insinuações, né? O próprio presidente da Câmara ficou insinuando que a gente queria pegar o dinheiro do financiamento. O dinheiro do financiamento, nós temos a garantia do financiamento, porque as nossas contas é nota A, o Ubatuba está na nota A. Das 39 cidades, somos uma das únicas cidades que tem nota A nas finanças. E por isso a gente pode pegar esse financiamento. Quando a gente precisa de alguma coisa que é muito necessário e não temos dinheiro, a gente recorre aos bancos com credibilidade. E a Caixa Econômica Federal é o banco da gente, é o banco que a gente vai lá para comprar uma casa. Não tem nada de errado nisso. Mas a oposição insiste em ficar batendo porque ela não quer que dê certo. Olha só, a oposição não quer que as pessoas tenham um hospital. Então é um absurdo total. Mas a gente vai continuar com muita resiliência, trabalhando dia a dia com afinco e vamos vencer, gente. Assim, fazendo aqui um paralelo com a vida das pessoas, né? O que a senhora acabou de dizer, é como se, então, o Ubatuba tivesse com um score legal. As pessoas, quando têm um score, né? Elas conseguem financiamentos, elas conseguem boas opções de banco. Sim. Então, essa categoria, essa classificação de Ubatuba coloca numa nota posição, Isso. nota A, onde tem ali, Sim. digamos, um bom score. Lembrando que nós pegamos um orçamento de 380 milhões e hoje o nosso orçamento é de 960 milhões. Então, nós vamos chegar a um bi, que era a nossa meta. Prefeito, por que chegar a um bi? Porque tudo que vai fazer precisa de dinheiro, gente. Então, se for melhorar as coisas, tem que ter dinheiro. E tem algumas coisas muito descabidas. Por exemplo, nas audiências públicas, a vereadora lá falou que não, é muito fácil, é só a gente devolver o dinheiro da Câmara e vocês constroem um hospital. Gente, eu vou dizer aqui, aquela hora eu não quis ir para o embate novamente, porque estava desgastante aquilo. Mas eu quero dizer para vocês, sabe quanto a Câmara devolveu para a Prefeitura de Ubatuba? 80 mil mês, gente. Eu não pago nenhuma farmácia, o que gasta uma farmácia. Como que vai construir hospital com o que eles devolvem? Eles não devolvem praticamente nada. Então, assim, não tem como construir hospital com esse recurso. O hospital é um recurso que é uma obra totalmente diferenciada, tem um metro quadrado mais alto, é necessário ser feita. A Santa Casa não aguenta mais. Então, nós não estamos parando de trabalhar dentro da Santa Casa, só que ela não dá conta mais porque a cidade cresceu e nós necessitamos de um hospital. Então, a oposição tem que deixar as ideologias de lado e vamos caminhar todo mundo junto, vamos caminhar junto para a construção, vamos deixar um legado.
independente de, né, de lados políticos. Acho que é isso daí, é o bem da cidade. Ainda falando aqui de saúde, falando do hospital, em que ponto está e quais são os próximos passos? Os próximos passos é realmente o presidente da Câmara colocar o projeto para votar. Nós temos 5 vereadores, né, que pediram isso através de um requerimento, e ele está ali numa queda de braço com os vereadores, não quer colocar o projeto para votar, põe para votar. Por que que não quer colocar para votar? Porque tem os votos para aprovar. E por que que não quer aprovar? Porque não quer deixar a prefeita fazer. Porque tem o sonho de ser prefeito, quer ele fazer. Gente, nós não somos crianças, nós somos amadurecidos, nós temos maturidade, entender que cada momento tem seu momento. As pessoas que querem chegar a ser um prefeito, pode chegar, vai passar pela urna, vai concorrer a uma eleição, vai ganhar uma eleição, vai ver o quanto é difícil ganhar uma eleição e depois vai começar a administrar. Vai mover a máquina com 5.000 funcionários e vai ver o quanto é bom. E aí sim ele vai desenvolver os projetos dele. Agora, nós fomos eleitos dentro de um plano de governo que tinha lá a construção do hospital e eu tenho o compromisso de entregar esse hospital. E eu vou batalhar nisso até o fim. Então, por mais que vocês tentem fazer de tudo para que não dê certo, nós não vamos desistir. Então, nós vamos para a justiça, nós vamos recorrer, nós vamos para os caminhos que forem dentro da legalidade, nós vamos ir junto com aqueles que querem estar com a gente. 5 vereadores já fizeram requerimento, pedindo para que coloque em pauta. Então, ele não pode ficar segurando um projeto onde metade da Câmara quer o projeto em pauta, onde tem os votos para aprovar, e ele está fazendo algo para poder prejudicar a cidade. Estamos ao vivo com a prefeita Flávia Pascoal, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Beira-Mar, batendo um papo aqui com a gente. Fala, Fred. Eu acho que você está com o microfone aqui desligado. Prefeita, fala para a gente o impacto da construção desse hospital funcionando plenamente. O impacto nós aqui na cidade. Nós vamos dobrar, né, a quantidade de leitos, nós temos quase 200 leitos na cidade, hoje nós temos 94. 94, todos ótimos, maravilhosos? Não, gente, a nossa Santa Casa é centenária. Foi construída lá atrás, há muito tempo, onde não tinha regras, onde não existia Covid, onde não existia vírus, onde não existia grandes bactérias. Então, a nossa Santa Casa foi construída lá na época, né, junto com a ajuda da Igreja Católica, das Madres, e foi construído para uma dimensão de uma cidade pequena, só que a cidade cresceu, e aí foi tendo puxadinho daqui, puxadinho dali. Os leitos não são todos adequados à necessidade do cidadão, tanto que, por exemplo, o pessoal da hemodiálise não tem como fazer hemodiálise aqui. O pessoal que precisa de uma unidade de terapia intensiva não tem como estar aqui. Enfim, tantas outras questões que a gente não consegue abarcar na urgência e emergência, porque a gente não tem o atendimento. Então já passou da hora. E nós temos coragem sim, porque nós somos nota A em finanças, nós temos a credencial para pegar esse financiamento. E nós não podemos deixar que a oposição fique impedindo isso só para que não dê certo, pelo simples capricho que não dê certo. Quem vai pagar essa conta? Todos nós. E se nós temos a nota A, é porque nós podemos pagar. Ninguém vai emprestar um recurso para alguém que não pode pagar. Vai lá na Caixa Econômica Federal e vai pedir um recurso para você comprar uma casa própria. Eles vão te avaliar a sua vida inteira, as finanças, se você tem nome limpo, se está tudo certo. Aí sim eles vão te dar o financiamento. É assim que funciona. Então é muito triste a gente ver uma oposição batendo numa situação, armando confusão, criando enquete, dizendo que teve fraude em enquete. Nós não queremos saber nada disso. Nós não criamos enquete nenhuma. Quem criou a enquete foi eles, inclusive fraudulenta por parte da Câmara, porque no dia 2 essa enquete já estava no ar, só que o presidente foi anunciado no dia 26, já tinha um monte de não lá, só de IP. Então, se alguém fez fraude na enquete, foram eles. Então, ninguém fez enquete, da parte da prefeitura, ninguém fez enquete. Então, é umas bobeiras, assim, até infantis, que atrapalham o desenvolvimento da cidade, gente. Então, assim, da minha parte, eu quero união, quero trabalhar junto, quero ir para frente, deixar o que ficou para trás, mas pode ter certeza que covarde eu não sou. Eu enfrento todas as situações e vou para cima. Tá certo. Prefeita, vou fazer uma pergunta aqui a respeito da ponte ali do Rio Maranduba, né? Eu queria saber, considerando que o DR interditou ali a ponte sobre o Rio Maranduba para veículos acima de 12 toneladas, né? Como medida preventiva para garantir aí a segurança durante os estudos técnicos da reforma e revitalização, quais as ações a Prefeitura de Ubatuba está tomando para minimizar os impactos desta restrição aí no trânsito local, especialmente para os moradores
comerciantes e prestadores Sim. de serviços. Então, a gente acabou ficando, né, sabendo dessa notícia bem ali no momento antes do julgamento do TSE. Então, eu já peguei o telefone, já liguei para o Coronel Codelo, que é o representante do DR, conversei com ele e ele falou: nós temos que fechar porque ali não tem garantia de segurança para caminhões com acima dessa tonelada. Falei: então, coronel, e eu aqui? Minha ponte também não aguenta do município, né? Não temos condições também, já fizemos um laudo com o engenheiro, a nossa ponte não dá para também passar esse tipo de caminhão. Então, a gente está numa situação complicada ali, mas o coronel se comprometeu, junto com o Estado, que é uma força muito maior, mais rápida, né, de nos ajudar a resolver esse problema de uma forma bem rápida. Então, eles estão trabalhando muito para resolver o problema da ponte lá na estrada, na SP, e poder resolver de vez essa entrada dos caminhões. Até que não se resolva, a gente também teve que restringir, porque as nossas pontes também não aguentam dentro do bairro, e a gente está ali com, né, um trabalho de contenção ali junto com a Secretaria de Segurança, de horários para caminhões passar. Nós temos o problema do lixo nosso que a gente transporta, enfim. Então, o que nós vamos priorizar? A passagem de caminhão de lixo, a passagem de caminhão de combustível e de alimentos. Se a gente tiver que impedir os outros caminhões, a gente vai ter que fazer, até que se resolva essa situação, que não é só de responsabilidade do município, mas sim do Estado também. Uma coisa que eu sempre assim, tenho aqui uma reflexão, né? Isso não é só a cidade de Ubatuba, mas as cidades do Brasil inteiro, que acaba sendo pego de surpresa pela chuva. Ubatuba e as cidades aqui do litoral norte são cidades sensíveis, né? A desgraça que aconteceu, a tragédia que aconteceu em São Sebastião, aqui em Ubatuba Sim. também em menor proporção. Nós sabemos que a chuva vai vir, que essa instabilidade vai acontecer. Existe algum planejamento já de preparação para uma possível emergência? São coisas, por exemplo, essa questão que nós tivemos que passar com esses caminhões dentro do bairro. Como que a gente vai saber? Se ali é uma coisa estadual, uma ponte estadual, a gente não vai conferir ponte estadual. Então, isso foi uma coisa de emergência que aconteceu. Então, aí começaram a passar nas nossas pontes não têm a estrutura para passar esses caminhões de alta carga. Então, as nossas pontes não aguentam. Então, uma coisa que... Como a gente ia planejar uma coisa dessa? Então, infelizmente, são coisas que acontecem no dia a dia que não adianta, a gente, por mais que você tenha planejamento, você não consegue atingir tudo isso. Porque fazer uma dimensão de pontes dentro de um bairro que vai passar carretas de mais de sei quantas toneladas, você não vai fazer isso, porque tem a pista passa, né, a rodovia. Então, são coisas que a gente não consegue planejar tudo que vai acontecer. Mas a gente está melhorando muito na questão do planejamento com relação à defesa civil, às causas meteorológicas, aos acidentes, enfim, de tempo, de clima, as mudanças climáticas. A gente está ali, o secretário de Segurança, que era o nosso secretário de Segurança, assumiu a Defesa Civil, já tem experiência, está trabalhando muito já também na Defesa Civil. E assim, a gente fez diversas obras de Defesa Civil. É o governo que mais faz obras de Defesa Civil. Nós fizemos 2 na Almada, 2 na Enseada. Nós conseguimos a liberação de 3 pontes, já tem 2 prontas sendo usadas, da Folha Seca, da Figueira. Agora está sendo a segunda da Folha Seca. É o governo que mais fez obra de defesa civil. E agora a gente conseguiu a liberação para fazer uma obra de contenção na estrada do Monte Valério. Sabe onde caiu tudo lá? Então a gente conseguiu. São obras vultuosas que não estão dentro do planejamento do governo municipal e que a gente tem que achar medidas, né, para poder fazer essas obras muitas vezes rápidas. E para isso a gente também tem a TPA. Queria até aproveitar para falar da TPA, que tem mais um projeto na Câmara que não está sendo colocado em pauta, que é a desvinculação de 50% da TPA. A desvinculação de 50% da TPA, gente, não é uma invenção nossa. O governo federal fez uma emenda e lá nessa emenda ele libera todas as taxas de tarifas de ser desvinculado 50%. Então, já que ele fez isso, a gente vai fazer isso aqui também. Então você vai desvincular e vai gastar com outras coisas? Não. A gente vai gastar tudo que tem a ver com o meio ambiente. Tem muita coisa ainda do meio ambiente que a gente paga com o dinheiro da saúde, com outras verbas do fundo, que é da nossa fonte 1, e que a gente poderia pagar com a TPA e a TPA fica parada no banco. A gente está sendo autuado pelo Tribunal de Contas porque a gente não gasta o dinheiro da TPA. Então, gente, quero esclarecer a população que todas essas coisas que nós precisamos pagar com o dinheiro da TPA, elas não são coisas que não são do meio ambiente. Por exemplo, a causa animal. A causa animal é do meio ambiente ou é da saúde? Pergunto para vocês. Ela é também do meio ambiente.
O simulídio, que nós temos que pôr aí, nós temos que colocar o veneno por causa do borrachudo, da dengue, ele é meio ambiente ou é saúde? Ele é os dois. Por que não a gente não pode pagar o dinheiro da TPA, essas coisas, e liberar esse dinheiro da saúde para outras melhorias na saúde? Então, é para essas coisas que nós vamos desvincular os 50%. E eu posso fazer isso por decreto, mas para que dê transparência, está lá na Câmara o projeto de lei para passar na Câmara. E, novamente, nós vamos ter esses embates de vereador que vai falar que é contra, e aquela hipocrisia toda, que defende o meio ambiente, só que nós estamos... Cada dia eu descubro mais coisa, que gente que é tudo grileiro, enfim, tem um monte de coisa aí para a gente poder fazer denúncia também. Eu só quero dizer uma coisa, que, infelizmente, as pessoas ficam agindo com hipocrisia e atrapalhando o desenvolvimento da cidade. E tá aí o promotor do Tribunal de Contas falando que é para a gente usar o dinheiro. Usar o dinheiro para quê? Para pagar aquilo que é necessário. Por exemplo, as questões de impacto de defesa civil. Não pode ser pago o dinheiro da TPA? Pode, gente, é meio ambiente. Mas tudo ali não pode ser pago. E aí o dinheiro fica parado numa conta. Isso é um absurdo. Aproveitando, prefeito, aqui no meio ambiente, a cidade ela vem realizando ações, né, de fiscalização em áreas irregulares e também de preservação, né? Como equilibrar essa necessidade aqui da moradia, né, do cidadão e também da preservação ambiental aí nesse ordenamento urbano, né? Porque nós sabemos áreas sensíveis, né, áreas irregulares também, e ao mesmo tempo a moradia. Como que a senhora administra essa linha Então, tênue? a gente administra com humanidade, né? Porque as pessoas não escolhem morar nesses lugares. Ninguém escolheu morar nesses lugares. Inclusive o pessoal do Morro do Fora, quero mandar um abraço para eles. A gente completou a verba para poder fazer as 150 moradias para o pessoal do Morro do Fora. Eu tive que tirar ali do nosso orçamento, vou ter que pegar, nós vamos ter que desvincular esse dinheiro da TPA também para pagar esses 3 milhões, porque o governo federal concedeu para o pessoal do Morro do Fora 26 milhões de reais para as moradias, o governo estadual 4 milhões, e nós da prefeitura 3. Nós não esperávamos ter que conceder também esses 3 milhões para poder juntar nesse pacote e fazer 150 moradias. Por que não pagar esses 3 milhões com o dinheiro da TPA? Então, é moradia. Por que as pessoas foram morar lá? Porque elas não têm um lugar para morar. E por que elas foram num lugar que é problemático e que tem problema ali com risco de vida? Porque elas não tinham, elas não queriam morar naquele lugar, mas elas não tinham onde morar. Então, a gente tem que agir com humanidade, com respeito e fazer que o recurso público possa servir para esse tipo de coisa. Regularizar onde tem que regularizar. Eu estou muito feliz, Fred, nós vamos entregar a matrícula em cartório para todo o povo aqui da Barra dos Pescadores. Aquelas casinhas de pescador ali, que é, né, 388 anos o Ubatuba vai fazer. Eles não têm a matrícula, eles não têm a posse daquela terra, a primeira terra de Ubatuba. Mas nós vamos dar a posse agora, junto com o governo federal, o SPU. Nós vamos entregar a matrícula para aqueles pescadores que estão ali. Olha só que maravilha. Então, ao mesmo tempo que a gente vai regularizando, a gente tem que agir na fiscalização para não deixar novas invasões, mas também tem que dar condições para as pessoas morarem, moradia. E aí a gente vai trabalhando em cima disso. A Polícia Ambiental, o novo comandante que está aí, está fazendo um trabalho exemplar. Ele está indo, ele está fazendo as demolições. Se está em área que teve devastação, é demolição na certa, não tem como. Por isso a gente fala, antes de construir, antes de comprar, verifica, gente, vocês não estão comprando coisa grilada, coisa errada, né? Infelizmente, a gente fica sabendo coisa que tem até envolvimento de pessoas aí que, né, que muitas vezes deveriam estar fiscalizando, estão envolvidas nessas grilagens, mas eu peço para vocês, antes de fazer qualquer compra, verifique, para você não perder tudo, porque a ambiental está indo lá e está demolindo tudo. O tenente veio com esse propósito junto do Estado, né, com esse comando, e as pessoas vão perder. Então, se elas vão lá para um lugar, pega junto o seu dinheirinho, constrói um lugar inadequado, perde tudo, porque vai ser demolido. Então, não façam isso. Procure a prefeitura, procure os órgãos, para saber como que vocês vão estar fazendo, porque a moradia não pode ser de qualquer jeito, assim, em qualquer lugar, porque as pessoas depois acabam criando um outro problema, que perder tudo que juntou na vida. Então, a gente está ali, está trabalhando na regularização, onde é possível de regularizar, tem um marco temporal, não pode se... Eu invadi hoje, amanhã quero regularizar, não existe isso. Tem um marco temporal, existe uma lei. Então, essa lei, ela tem um prazo. Então, assim, é feita a coisa de forma séria. Então, a gente está combatendo, sim, junto com a Polícia Ambiental, fazendo aí essas demolições que tem que ser feita e também esclarecendo a população que não pode entrar em qualquer lugar e fazer casa em qualquer lugar. Tá certo. Prefeita, considerando aí o fechamento do terminal urbano aqui de Ubatuba,
e o impasse jurídico que envolvendo o local inicialmente previsto aí para a nova estrutura, quais são os planos da prefeitura para garantir um ponto de embarque? Lembrando, gente, que aquele terminal antigo, ele não é da prefeitura, ele é privado. A pessoa privada, particular, alugava para a empresa antiga lá do ônibus. E ele não quer mais alugar, ele não quer alugar aquilo mais. Então tá num impasse, porque a gente ia construir o terminal, que não é terminal, é um ponto de ônibus. Vai mudar a concepção do transporte público. Não é para estar ficando parado num lugar ali, esperando. Não, é rapidez, é no celular. Olhar se o seu ônibus está passando, vai para aquele ponto no horário que o seu ônibus está passando. E não fica acumulando pessoas. Esse é um modelo já de todas as cidades. É uma mudança no transporte público. E para isso você tem que acompanhar ali no seu aplicativo. É o que está sendo inserido. Esse terminal não vai existir mais ali. Então a gente vai ter um ponto de ônibus na região central, como outros pontos, e isso a gente vai estruturar melhor os pontos de ônibus, com essa contrapartida da empresa, isso tudo a gente está trabalhando em cima disso. Só que, infelizmente, né, como a gente fala, a oposição vai lá e faz aquela confusão, não conseguimos fazer lá, e depois o que aconteceu? Ganhamos na justiça, pode ser feito ali. Então a gente está ali conversando com toda a área ali da praça, conversando com os taxistas, vendo o melhor posicionamento, pensando também nas ambulâncias, no transporte de saúde, para a gente posicionar certinho ali o nosso ponto de ônibus. Não é terminal, o terminal não existe mais. Agregando, então, essa tecnologia de GPS, onde a pessoa pode se programar sabendo exatamente a localização. O percurso do seu ônibus, que hoje em dia é isso, não existe mais aquele aglomerado de pessoas sentado num lugar, e a questão ali do terminal, que hoje ainda está ali, vai ser resolvida, a pessoa já não quer mais alugar para a empresa, e aí é uma questão da empresa com a pessoa, vai resolver, e nós vamos posicionar em outro local o ponto de ônibus. Eu estava dando uma olhada aqui nos comentários, eu só vou voltar e dar um recado na nosso último tema aqui, sobre as construções irregulares. Acontece também de ofertas de casas e terrenos em lugares irregulares. Então, às vezes, a pessoa tem ali o seu dinheiro que está guardadinho, vê uma oferta bem tentadora, um valor bem abaixo e acaba adquirindo. Não faça isso, entre em contato com a prefeitura para saber se está tudo ok. Porque, gente, nós estamos fazendo umas investigações aí e descobrimos que tem que ter área pública. Tem área pública que o pessoal está comercializando errado, totalmente inadequado, totalmente contra a legislação. Então, isso é crime, isso é estelionato. Então, fiquem espertos com essas coisas. Então, não caiam nessas conversas de gente que está vendendo coisa, como você falou, abaixo do preço. Nossa, tá fácil, tudo que é fácil está errado. Desconfie. Desconfie. Então, assim, depois você vai investir tudo que você conseguiu ali juntar e jogar seu dinheiro fora. Mas em outra contrapartida, prefeito, o que você está fazendo para nós termos moradia? Nós estamos trabalhando, gente. Nós estamos com a 150 moradia para o pessoal do Morro, já tudo encaminhado e assinado. E nós temos um outro programa do CDHU de mais 1.400 moradias. Só que, infelizmente, nesse momento, está tendo ali uma desavença entre a construtora que ganhou com o dono do terreno. Então, uma coisa que difícil a gente interferir para poder conseguir resolver isso, porque é valores ali que eles estão discutindo. Então, a gente quer muito que essas 1.400 moradias saiam, porque a gente consegue desafogar muito a pessoal que tem a falta de moradia, né? Com mais 1.400 casas, vai ajudar muito, né? Então, a gente está trabalhando em cima disso, só que está nesse imbróglio jurídico que não faz parte da prefeitura, esse imbróglio. É entre a construtora e os proprietários do terreno, que é mais um terreno atrás do CDHU da Marafunda ali, sabe? Uhum. Então, ali poderia ser construído, então, mais 1.400. Já tem empresa, já tem tudo. E um outro trabalho que a gente está fazendo também é para o próprio servidor público. O nosso servidor municipal também não tem casa própria, gente. Então, nós estamos trabalhando para que eles também tenham um programa. Conseguimos, então, uma construtora que vai fazer esse programa para o servidor, com apoio do Estado, que vai ser chamada Casa do Servidor. Vai poder comprar essa casa e poder adquirir o tão sonhado, né, poder de ter uma casa. E agora o governo federal também lançou um programa que as pessoas de classe média também vão poder, até 2,5 milhões, fazer o financiamento de uma casa. E aí ele diminuiu a entrada também. Agora, se é um 80% de financiamento, não precisa só dar 20%, porque estava em 30%. É difícil para você ter esses 30%. Difícil. Você que está querendo comprar uma casa, e aqui, por exemplo, em Ubatuba, uma casa em média, 500, 600 mil, você tem que ter 30%, era difícil. Então, eles abaixaram para 20% agora. Então, aí o 20% fica mais fácil para a população poder ter essa entrada. Já na casa do servidor,
nós vamos tentar, né, com a ajuda do governo estadual, não ter a entrada nenhuma. Olha que maravilha. Aí o servidor vai poder comprar a sua casa, porque o difícil é a entrada. Você não tem dinheiro para dar entrada. É verdade. Estamos, então, conversando com a prefeita Flávia Pascoal, ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Beira-Mar, no Jornal Beira-Mar. Bom, vamos falar da temporada de verão, que, por um lado, a gente fica muito animado, né? Por quê? Em pleno inverno, a gente pega ali um feriado, pega um final de semana, a cidade enche, e é muito bom, porque Ubatuba vive do turismo, então cidade turística quer turistas, né? E muitas pessoas vindo para cá. E o que acontece? O inverno foi bem rigoroso e as pessoas vindo para cá. Isso mostra que Ubatuba está oferecendo não só praias, mas também uma infraestrutura legal, boas atrações. Mas, por outro lado, tem os problemas também, né? No momento que aumenta o número de pessoas, a gente passa a ter os problemas também de segurança, os problemas do trânsito também. Sim. Como que está alinhado a prefeitura junto com o governo do estado? Sim, Para principalmente segurança. Exatamente, trabalhando fortemente. A gente vê aí, né, a oposição batendo na questão da segurança pública. Estive com o comandante, com o coronel esses dias conversando e com a delegacia. Os crimes estão sendo elucidados, gente. Todos os crimes na nossa cidade não passam em branco, estão sendo elucidados. Só que muitas das vezes são brigas entre gangue, entre interesses, que a gente não tem como conter isso. E tem gente que coloca lá a culpa é da prefeita. Como que eu vou segurar todos esses conflitos? Muitas vezes conflitos entre grupos, enfim, né, criminosos até. Então são questões que fogem do nosso alcance. Estava conversando lá com o comandante e o que importa é que todos estão sendo esclarecidos de forma rápida. Os crimes estão sendo esclarecidos na nossa cidade. E estamos investindo, sim, nas câmeras de monitoramento, na iluminação pública. Lembrando que a prefeita levou a iluminação pública para dentro dos bairros. E eu quero exaltar aqui, que eu estou muito feliz que eu consegui levar a iluminação para as duas aldeias. A aldeia Boa Vista e a aldeia Renascer estão iluminadas, gente. Todo o cacique, quando a gente ia lá pedir um voto, né, os políticos, ele entregava um papel. Aí eu falei, nossa, o que é isso? Aí no papel estava escrito, reivindicação, iluminar a estrada. Toda vez, desde que eu era vereadora, a gente ia lá, eles entregavam papel para nós. E aí nós conseguimos, gente, isso aí é uma vitória muito grande, colocar a iluminação no Prumirim, colocar no Corcovado, porque as crianças indígenas, as mulheres, elas andam por aquelas estradas e era totalmente escuro. Como que eles vão sair dali? Então, são coisas que a gente está trabalhando, está fazendo. Só que quando se aumenta o número de pessoas numa cidade, aumenta os conflitos, aumenta os problemas, e aí acaba aumentando, né, essa questão de violência e tudo mais. Mas o importante é que está sendo trabalhado, está sendo elucidado os casos. Tem que agradecer aqui a Polícia Civil, que está fazendo o seu trabalho, doutora Ana Carolina, excepcional. Né, nós ajudamos também, demos apoio para eles, para pôr o pátio ali atrás, organizamos todo o pátio de carros que tinham problemas com multas, furtados, nós demos apoio também para a Polícia Civil, sempre estamos dando as mãos, porque a segurança pública não é só a prefeitura, o Estado, é todo mundo junto, é o Estado, é o governo federal, é a prefeitura, agora nós vamos sair com os 40 guardas municipais. Isso tudo vai melhorando nossa segurança. E vamos combatendo, né, os criminosos aí, como a gente tem feito, as várias operações em ferros velhos, porque é uma reclamação muito grande. As pessoas roubando hidrômetro, roubando cabo de energia. Mas por que elas roubam isso? Porque alguém compra. Então tem um interceptador, tem sempre alguém que está favorecendo isso, gente. Então nós não podemos deixar isso acontecer. Então a operação tem que ir lá no cerne do negócio. E é isso que a gente está fazendo. Quero aqui agradecer ao nosso secretário de Segurança, que é o Nilson, ele assumiu a secretaria, o tenente Nilson, fazendo um grande trabalho lá na Secretaria de Segurança Pública, tá junto, porque a segurança pública, gente, não é só a segurança pública, é defesa civil, é transporte, o transporte público tá lá dentro da Secretaria de Segurança. Então é muito trabalho, e ele vai na rua, vai junto com o pessoal, e tá fazendo um grande trabalho na nossa cidade. E agora nós fizemos também a operação de combate à bebida falsificada, né? A gente teve aí a situação aqui no Vale, já teve um jovem, né, que foi diagnosticado, que tomou a bebida falsificada, se eu não me engano, parece que é em São José dos Campos, que aconteceu isso. Então, vocês, jovens, que frequentam lugares, né, muitas vezes, essas adegas, muitas vezes a gente não sabe que tipo de bebida que está sendo ofertado ali, se tem uma marca, se é correto. Nós estamos fazendo a nossa parte, gente. Nós estamos indo investigar cada ponto da cidade. Mas vocês também, jovens, fiquem espertos, né, de ficar bebendo essas bebidas que não se sabe nem da origem.
Então tem que estar ficando esperto, porque, infelizmente, isso matou pessoas, gente. É muito sério isso. E a gente não tem essa segurança, porque a gente não sabe como que foi ali colocada essa bebida dentro desse frasco. Verdade, investigação, né? Investigação, nós estamos trabalhando em cima disso. Eu vi que o prefeito de Caraguá também fez, né? Ele fez as diligências nos bares e adegas, o Batuba também está fazendo, e nós vamos ter uma temporada aí, que vão trazer bebida de fora para dentro. Então, vamos ter que estar intensificando essa fiscalização. Se Deus quiser, até a temporada, nossos guardas municipais já vão estar feita a escolinha para estar na rua, porque ainda eles não estão na rua, eles estão numa fase de escolinha. E nós vamos receber muitos policiais militares. Só aqui no batalhão, aqui na companhia, aqui no centro, vão ficar 150 policiais, só aqui, fora os que vão para o sul, é mais de 230. Então vai ser muita reforço para poder fazer essa fiscalização aí, com a ajuda do Estado, enfim, de todos os entes. Outro problema, assim, que às vezes eu não vejo solução, e não é só de Ubatuba, conversamos no passado com o Toninho Colucci, recentemente com o ex-prefeito Felipe Augusto também, que é um problema ali de São Sebastião, Ilhabela, aqui também em Ubatuba, alta temporada, eu vejo a hora que um dia vai parar, assim, sabe? Sim. Parou, né? E nós passamos isso tudo para o governador, viu, Rogério, Fred, nós tivemos uma reunião. Perspectiva, tem uma luz no fim do túnel? A luz realmente a duplicação, tem que duplicar a rodovia, nós passamos isso para ele, foi feito o estudo, eles já têm um projeto, só que a obra é muito vultuosa na parte financeira, começou-se em torno de 3 bilhões, agora está em torno de 5. Então, essa obra não é uma obra simples. Vai ter túnel, vai ter... Então, é uma obra necessária, mas é muito alto o valor. Não? Então, são 5 bilhões. E aí, a gente falou da importância para o governador, que, por mais que seja um grande valor, que faça por etapa, mas que faça, porque nós vamos ser um ponto que não vamos ter como andar aqui na cidade. Precisa. Não tem como, tem que duplicar. E a gente, por dentro das cidades, também as marginais, trabalhar para melhorar. Eu estou buscando isso. Desses 170 milhões do financiamento que nós vamos buscar pleitear na Caixa Econômica, 50 milhões é para infraestrutura de rua. Então, aqueles locais onde já passou o esgoto, a nossa programação é fazer as marginais, fazer esse fluxo também sair pelas laterais para poder fluir melhor o trânsito. Então, esses 50 milhões a gente vai estar investindo nisso também. E, por outro lado, o governo do estado precisa fazer essa duplicação. Nós estamos aqui, né? Todos os prefeitos foram juntos lá, conversar com o representante, porque a gente precisa, e com o governador também, dessa duplicação é muito importante para nossa cidade. E a gente espera que saia logo, porque o ano que vem é ano político, se não sair logo, a gente vai acabar perdendo, né? Era essa reflexão que eu ia fazer, né? Todo mundo se juntar, porque vai chegar uma hora que vai parar. Enfim, em todas as cidades aqui, ainda bem que está tendo essa iniciativa da parte de vocês, essa união. Mas eu queria agora propor, vamos falar do aniversário de Ubatuba? Vamos, Fred, maravilha. Você tem mais alguma intervenção, Fred, antes da gente mudar aqui? Eu queria perguntar só a respeito ainda dentro da parte da segurança, que teve aí recentemente a inauguração do COI. Sim. Né? Já tem algum resultado positivo desse COI aqui em Ubatuba? Ele está sendo da criminalidade? Sim, ele está sendo monitorado, né? Tem os policiais que trabalham no monitoramento. Sim, ele garante mais segurança. Essas questões de números, né? A gente teve uma troca aí de secretário, mas a gente diminuiu vários números. Inclusive, eu gostaria que, numa oportunidade, como está sendo muito falado da questão da segurança, a gente pudesse vir com os números aqui, com o secretário de segurança, com o representante da Polícia Militar, porque não é bem assim os números que eles estão... A oposição fica só falando, não tem segurança, não é bem assim. Vários quesitos lá nós diminuímos. Homicídio teve, sim, esses conflitos que, infelizmente, né, foge ao nosso alcance. Não tem como você segurar todos os conflitos familiares, conflitos entre gangues, conflitos... Enfim, mas a gente teve vários quesitos que foram diminuídos, sim. Eu gostaria que, se pudesse um dia a gente fazer uma pauta aqui, só com segurança pública, a gente traria os números, sim, e aí a gente poderia explanar melhor até a intervenção agora do COI, como que está sendo isso, porque ajuda muito. Tá certo. Aniversário de Ubatuba, qual é a programação? O que vai acontecer? São muitas festividades, né? A gente vai aí agora ter várias inaugurações. Eu queria destacar algumas, né, das inaugurações que a gente está muito feliz, porque... Nossa, ajuda muito, inclusive elas já estão funcionando, porque não pode esperar placa, né? A gente tem que fazer o povo usar.
Uma delas é a UPA Maranduba. Na verdade, a UPA Maranduba é um complexo, né, de melhorias que nós fizemos lá na regional. Então, a unidade de pronto atendimento, UPA Maranduba, antigamente era um PA muito precário, muito precário. Era infiltração para todo lado, lâmpada não parava acesa, médico dormindo, não sei se vocês lembram que a prefeita foi lá e brigou com os médicos que estavam dormindo. Enfim, era um descaso total. Se vocês forem lá hoje, na UPA Maranduba, vocês não vão acreditar, gente, o atendimento, a mudança, a humanização, não é só prédio, não é só parede, é a forma de cuidar das pessoas, mudou muito lá. Então, a gente está com um trabalho muito expressivo em cima da humanização, em cima do atendimento e das estruturas também. Hoje nós temos lá, nós temos o raio-x, nós temos a tomografia, o ultrassom, nós temos como fazer um diagnóstico rápido. Lembrando que a UPA nos credencia para fazer o transporte desse paciente diretamente para o regional, não precisa voltar para Santa Casa. Então, o paciente grave, que precisa ser transferido rápido, ele dali, ele é estabilizado e vai para o regional. Olha só onde nós conseguimos chegar. Então, é algo assim muito importante que está acontecendo lá na região sul. É uma obra que vai ser um grande marco. Ela vai se chamar Luiz Carlos Pedroso, que é uma pessoa que era o proprietário do último quiosque, faleceu, uma pessoa que sempre lutou por aquela região, vai levar o nome dele, já passou na Câmara Municipal, e ali, gente, vai ser realmente uma mudança de paradigmas na saúde da região sul. E não é só saúde, ali nós vamos inaugurar o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, todo moderno, todo melhorado, porque a gente ficava com o CRAS lá atrás, no fundo da regional, totalmente inadequado. Vamos inaugurar também o CRA, Centro de Referência Animal, onde vai fazer as castrações lá atrás, na regional, adequado também a isso. Vamos inaugurar o SEBRAE, o novo velório, enfim, nós fizemos uma mudança total ali naquela área, estamos nos últimos, nos finalmente ali, para a gente poder finalizar essa obra, e eu quero convidar você, população de Ubatuba, para estar conosco no dia 22, às 10 horas, é isso? Dia 22, às 10 horas, a inauguração da UPA Maranduba. E qual o próximo passo, prefeita? Que nós já demos, já fomos ao governo federal, pedir para que eles possam nos ajudar, né, o ministro, tudo, para nos ajudar a passar os custos da UPA para o governo federal, que é muito alto para o município. Né? A gente está gastando mais de 40% em saúde, porque a UPA está sendo custeada tudo com recurso municipal. E nós precisamos do apoio do governo federal. E eles nos estenderam a mão e disseram que vão nos ajudar a credenciar essa UPA no governo federal. Quando a gente credenciar, a gente passa os gastos para eles, e eles vão bancar esses gastos. E a gente, então, né, já elimina um gasto grande aí da saúde para a gente poder caminhar para outras UPAs, como o Piranguinha, que não é uma UPA ainda, né? Ele é um PA. Então, o nosso próximo passo é transformar o Ipiranguinha numa UPA. Então, mas por enquanto a gente tem que fazer aí esse aporte do governo federal, e já convidamos o ministro Padilha, todo o pessoal lá, o Tobé, do Ministério da Saúde, para estar junto conosco no dia 22, e o André do Prado, nosso deputado também, que falou que vai estar presente aqui na inauguração da UPA Maranduba. Fizemos o convite para o governador, para todas as entidades aí que estão nos ajudando a estruturar essa UPA. E no dia 18, também comemoração da cidade agora, nós vamos fazer a inauguração da Santa Casa. O que vai ser inaugurado lá, prefeita? Da entidade centenária? Toda a reforma, manutenção e ampliação da urgência e emergência. Nós fizemos muitas mudanças na urgência e emergência, tem quarto agora de estabilização separado, tem quarto de isolamento, fizemos mudanças em todas as áreas da Santa Casa, trocamos piso, uma revolução lá dentro. E no dia 18, que é o dia do médico, nós vamos estar junto inaugurando essas mudanças, essas melhorias na Santa Casa. Enfim, foram várias inaugurações, onde nós estivemos inaugurando a iluminação de Praia de Maranduba, tem calçadão, tem muita coisa para inaugurar aí. Prefeita Flávia Pascoal, ao vivo, aqui nos estúdios da Rádio Beira-Mar, já agradecendo demais aqui a disponibilidade, a presença da prefeita aqui nos nossos estúdios. Prefeita, algo que a senhora queira, alguma mensagem para os nossos ouvintes, algo que eu deixei de perguntar que a senhora gostaria de deixar? Eu queria aqui convidar todos para as festas, né, gente? Porque é trabalho, mas também é bom. O povo quer festa e nós também queremos. Então, nós vamos estar começando as festas junto da Feira das Nações. Nós vamos ter diversos artistas famosos aqui conosco. Gustavo e Mateu, no dia 25/10. Dia 26, Anjos de Resgate. Dia 27, Fala Mansa. E dia 28, Taeme Teatro.
Santiago. Olha só, gente, só coisa linda. E dia 28 nós vamos estar também na Igreja Matriz, inaugurando com o Frei Sérgio a pintura externa, gente. A igreja tá linda, nós ajudamos, apoiamos o Frei, a Igreja Católica, a fazer a pintura desse patrimônio que é a nossa Igreja Matriz. E no dia 28 nós vamos estar lá também na celebração dessa pintura de algo tão importante que é a nossa igreja. E dia 28 também vai acontecer o desfile cívico. Todo mundo junto, as escolas, entidades, desfilando e agraciando a cidade de Ubatuba. E amanhã nós vamos ter o baile dos professores, porque ontem foi o dia dos professores. Olha que coisa, gente, eu sou professora, TSE me dá, né, essa resposta no dia do professor. Da outra vez eu fui na Páscoa, que meu pai era Pascoal, e agora no dia do professor. Tudo tem um significado, tá vendo? E aí eu quero mandar um abraço para os nossos professores, nossos colegas professores. Nós fizemos o maior reajuste da história para o salário dos professores, 27% de aumento, e pagamos o piso em todas as referências, algo que nenhum prefeito fez. Eles fizeram o piso na primeira referência, eu fiz em todas as referências, até a última referência. Então, hoje temos aí, em média, professor ganhando mais de 10 mil, enfim, dependendo da referência que ele está. Então, para valorizar o professor na sala de aula, para poder agraciar o nosso aluno, que é o nosso objetivo final. E é isso, gente. Então, para os professores, parabéns. Vamos desfrutar desse baile que vai ter amanhã no Varanda, com a banda Palace, todo mundo junto, festejando esse momento tão especial da nossa cidade. E todas essas festas que nós vamos ter ali. Um abraço carinhoso ao pessoal do Rotary, que está organizando também, junto conosco, essa festividade do aniversário de Ubatuba. Prefeita Flávia Pascoal, obrigado mais uma vez aqui pela presença. Eu que agradeço, Rádio Beira-Mar, eu sei que todo mundo ouve. Boa. Fala, Fredão.